Boa noite, gente. Nós estamos aqui com Wagner William e vamos dissecá-lo aqui. Por favor, Wagner, sobre essa mesa. Nós somos do Balbúrdia, Elielson, Zene e Maria Clara, Ramon Vitral do Vitralizado. E a proposta foi da gente, de fato, pedir para o Wagner rasgar os livros e mostrar pra gente como foi montado isso tudo e tal. Obrigada por estar aqui. E, bom. A ideia surgiu um pouco, a gente estava conversando, eu não lembro exatamente com quem a gente estava conversando, mas essa ideia de sentar um tempo assim para falar detidamente sobre um livro ou sobre o trabalho de um autor. Porque geralmente as mesas de bate-papo, o papo vai para todos os lados, isso é legal, mas às vezes a gente sente falta de falar do trabalho do camarada, né? Aí, como a gente promove o Grampo, e o Wagner levou o Grampo de Ouro do ano como o melhor livro e tal, era o primeiro convidado óbvio, assim, além de a gente saber que ele ia topar, porque ele adora chamar atenção. Pelo contrário, né? Mas tudo bem. Então a ideia é se debruçar basicamente sobre o Bulldogma, mas como o Cuco tá vindo a fura aí, já tá praticamente... Tá quase no prelo. Quase no prelo. E a gente também vai falar um pouco sobre isso, até porque eu tenho uma hipótese que se chama Wagner William Verso, com tudo com W, onde for possível. Tudo isso se interliga de forma muito, muito clara, e daí talvez a semente original esteja aqui. Sim. Talvez não, foi daí. Então tá, a primeira pergunta eu começo pelo Lobisomem Sem Barba, que é um livrinho bacaníssimo, saiu pela Balão. Você foi jabutizado por ele, não? Sim, segundo lugar de ilustração. Eu queria saber se o Lobisomem Sem Barba, o livro, que é um livro que acho que não tem aqui, eu vou passar o meu para vocês darem uma olhada e vocês me devolvam. Tá autografado? Não tá. Ah, não tá. Wagner não quis me dar autógrafo. Falou, você não é ninguém. Quem acredita nisso? Né? Que mistura imagem com texto. Não é um livro de quadrinho definitivamente, mas é um livro ilustrado. Como é que você define isso aí? Boa pergunta. Um livro de mini contos ilustrados. Só que aí não é apenas a ilustração, mas também uma foto da página ilustrada, que é uma coisa muito interessante, às vezes umas combinações com umas figurinhas e com fogo e outras coisas. Eu vou passar para geral dar uma olhada, quem não conhece. A primeira coisa que eu queria perguntar o Lobisomem Sem Barba surge de fato ali, ou ele parte da sua experiência como pintor, ou surge de alguma ideia de tela? Porque eu tenho a impressão que tem algumas ideias que são tão plásticas, que eu acho que você pegou a ideia que estava na tela e falou, isso aqui virava um bom de contos, isso aqui virava uma boa imagem. A partir dessa imagem criaria uma boa história. Tá, então, boa noite a todo mundo, obrigado por estarem aqui, obrigado a Ugra por ceder o espaço, a vocês por me dissecarem. Eu não sei se é uma parte masoquista minha ou sádica de todo mundo que está aqui, porque é uma mesa de dissecação, e isso é foda de se imaginar o que vai sair. Eu sei que eu vou me fuder aqui por inteiro, mas tudo bem. Assim, para que conste nos autos... Vocês pagaram a entrada gratuita, mas vocês pagaram através de impostos para vir aqui, impostos estaduais, porque foi o PROAC que... Uma das contrapartidas exigidas pelo edital foi de justamente fazer essa conversa, então espero que seja de algum ponto útil ou não. Então a gente está aqui obrigado, gente. Obrigado, e o legal é que não tem dinheiro de volta nem nada, não tem devolução. Não tem devolução. Não explicou tudo. Do edital você foi selecionado. Do PROAC, para quadrinhos, do Maestro Cuco. Na verdade, nem precisa ter esse efeito todo é só ter um pôster e já resolve pro edital. Mas tudo bem, vamos lá. Assim, eu antes de ser escritor, de quadrinista e todo o resto, eu sou pintor. Meu pensamento é muito visual. Eu penso por imagens. O texto o próprio texto do Lobisomem, ele é imagético, ele sugere muito mais imagens em si do que qualquer outra coisa. E aí eu comecei a fazer, claro, não é uma coisa que veio antes, o que veio depois, a pintura veio antes, influenciou ou não, eu pensei com uma pintura, com um argumento da pintura que eu tirei e joguei para ela, não, foi uma coisa concomitante, aconteceu ao mesmo tempo. Né? Acho que todas as artes conversam entre si e se pareiam
mudando apenas a matéria que está sendo trabalhada, mas o diálogo e a fabricação dessas obras é a mesma, seja para uma música, para uma gastronomia, o que quer que seja. A ideia por trás, o conceito por trás é muito parecido. Você quer evocar sensações, você quer evocar prazeres, dores, ideias. Vai mudar a matéria que você vai trabalhar em relação a isso. O que eu queria saber também, ainda do lobisomem, é aquelas artes que a gente vê impressas ali, quantas delas, ou nenhuma delas, é uma tela sua, é uma coisa que, quer dizer, você reapropriou? Então, não, nada. Nada, você fez tudo pro livro. Nada, tudo pro livro. Agora, aconteceu uma coisa legal do lobisomem que foi assim. São mini contos ilustrados, né? E existe uma narrativa que corrobora todos os outros, tem uma ampliação dessa narrativa, você pode ler independentemente ou uma sequência vai ter um outro tipo de leitura. Agora, em relação à ilustração, o porquê dessa coisa do fogo, da foto, da ilustração, o texto lá do lobisomem, a história em si é muito, pelo menos uma primeira parte dela, são postagens. Então são aforismos ou, sei lá, poesias, não sei o que alguém escreveu, uma personagem escreveu numa rede social e depois vem um comentário abaixo, relacionando da vida real que levou aquela pessoa a escrever aquele texto. Né? Tem uma separação disso, é postado por. Toda a primeira parte é isso, postado por. Né? Então você tem esses dois deslocamentos ali de texto. Um texto principal e um texto secundário, que são comentários não necessariamente ligados ao texto, mas que tem a ver com a vida dela, da personagem naquele momento. Como representar isso visualmente? Então eu não tenho um scanner, eu tiro foto dos desenhos. E numa dessas fotos rolou aquela distorção que a fotografia dá, às vezes um desfoque, ou coisa do gênero. E eu achei que, ficou bonito esse desfoque, funcionou. E aí quando eu penso nessa coisa de camada, de coisas que estão sendo escritas além da linha geral, da narrativa geral, tem outra narrativa por trás, uma ilustração desse ponto, que seria uma fotografia da ilustração com um desfoque casaria com isso, casaria com essa coisa de camada. Então dá para explorar isso, então dá para queimar, dá para botar fogo e ir para outros lugares. Então por isso que o lobisomem tem essa narrativa visual que não é o scanner em si da imagem tratada, mas sim uma fotografia levando para um lado mais, uma camada acima, vamos dizer, do desenho. Ainda usando o lobisomem, uma dúvida bem nerd, assim. A gente sabe pelo Bulldogma que a Daisy Mantovani, que é a protagonista, ela muda os nicks dela. Isso. Algumas vezes. Tá, você sabe isso, ainda bem. Porque não são tanto, desculpa, mas não são, assim, tem uma coisa lá dessa primeira parte que é assim, postado por. E sempre são nomes tipo Bruce Banner, nomes aleatórios. Aí vamos dizer que tenha... Se você pega um texto e tem lá uma sequência, postado por Cebolinha, postado por Cascão, postado por Mônica, o que você pensa? Em primeira mão, são três pessoas diferentes, mas uma leitura a mais vai dizer que não. Se a voz narrativa é a mesma, subtém-se que é alguém que conhece a turma da Mônica. Então ele usa os nicks que bem entender, mas subtém-se que é um personagem apenas. Então ainda bem que você falou isso, porque tem muita gente que não entende bolhufas nenhum. É um livro, Lobisomem Sem Barba é um livro que eu fiz e acho que 10%, 1% não entendeu ou não entendeu. Você entendeu. Mas ainda bem que você falou isso. Você mesmo entendeu o livro. Não. Então, ainda bem mas isso eu peguei numa segunda leitura, e depois de já ter convivido com o Bulldogma e com o Cuco também. Tá. Aí eu pensei, cara, olha só, todas essas referências poderiam vir do mesmo universo, combinam com a Daisy, eu acho que é a Daisy o tempo todo. Só que às vezes eu fiquei na dúvida, porque assim não encaixava muito bem ser a Daisy, eu poderia não encaixar, então eu fiquei na dúvida se todas as postagens são dela ou não. Bom, todo artista sempre pinta seu autorretrato, né? Não só a Daisy, mas é você se multiplicando ali,
inconsciente se disseminando em todas Sim. essas... quanta loucura, na verdade, assim, vai se desdobrando, né, em todos esses livros, né? E eu queria que você falasse disso, como é que você consegue se multiplicar ali, essa voz da Daisy, essa esquizofrenia toda em todos esses livros, assim. Você falou assim, que bom que você entendeu. Você também não se perde. São várias linhas que vão saindo, você sabe para onde elas estão indo, assim? Então, processo... eu nunca sei. É um processo doloroso. Depois eu vou mostrar aqui as fotos do Bulldogma, da construção e da construção do Cuco. Vocês vão ver que é insano. Chega a ser psicanalítico. São muitas vozes narrativas, são muitos... Até em relação a desenho, eu não tenho um traço definido, como o Angeli, o Laerte, como o André Diniz, que você olha, bate o olho, não, isso é um André, isso é um... Não, já dá pra ver já. Eu não sei. Se eu comparar isso aqui com o Cuco... Dá. Diferente, se você pegar uma imagem isolada, não. Imagem isolada, eu não sei se dá. Eu mesmo não conseguiria. Não sei. Tem não uma sei. coisinha no tracinho. Sei. Uma assinatura que é do mínimo, assim. Mas não é o mesmo traço. Não é o mesmo traço. Mas eu acho o cinza... O seu cinza, que eu acho que ele é mais característico, às vezes, do que o próprio traço, sabe? Eu acho. O preenchimento, né? A forma mais do que o, sabe, não ter esse preto e branco de alto contraste, assim, ter esse meio termo que, não sei, o que me chama a atenção, o padrão que eu vejo. E também tem uma questão da página sempre ter um deslumbramento, sempre de ter uma... Não é só... Você está sempre pensando a página inteira com uma coisa para abrir os olhos, assim, de olhar de volta. E isso também não Então, essa autoria já é um outro detalhe. Vai dentro da narrativa. Mas está no teu traço, dá para ver que não é isso, que não é um genérico disso. Então tem uma... Eu acho que tem uma assinatura Wagner Williams. Tem uma assinatura, mas é sutil, de certo modo. Tem que ver a narrativa inteira para poder sacar, talvez. Você falou desse negócio de ir para outros lugares, e você falou que você não tem controle muito das coisas, né? Como é que é isso de... Esses livros são repletos de referência, né? E referências não só que você faz, que estão para além dos livros, mas também para a própria história, né? Coisa que você está colocando aqui que vai se desdobrar para frente. Como é que a construção, assim? Você senta e escreve um roteiro todo, igual pro Bulldogma foi. E tipo, aqui eu vou colocar isso, aqui eu vou colocar isso, ou são coisas que vão acontecendo e você vai incorporando? Tá, então vamos aos vídeos, por favor. Vamos às imagens. É assim, cara. Eu quero os easter eggs. Eu fiz o Lobisomem Sem Barba, né? E foi legal, ganhei o Jabuti e tudo mais. Meu nome apareceu... Devolva um livro depois, hein? Meu nome apareceu no mercado editorial, até então ele existia. E eu tomei gosto pela coisa, que legal, né? Eu sempre fui da rebarba, continuo sendo da rebarba, meio outsider ali em relação à pintura e todo o resto. E poxa, tem um caminho aqui a se conseguir. Então tomei gosto pela coisa e pensei, não, eu vou começar a fazer então uma história em quadrinho. Só que aí vem a primeira abertura do bisturi de vocês. Eu não sou um bom desenhista. No sentido de... Não, no sentido de pegar uma página aqui e criar algo do nada. Eu sou um bom desenhista, ou pelo menos me garanto, no desenho de observação. Entendi. Aí tudo bem, agora criar do nada, eu me perco, eu não me convenço. Eu não me convenço. Então para isso eu uso muita referência. Busco muita referência. E aí, com esse mundo digital todo, baixando vídeo para ver no computador e tal, ano 2000 e pouco, eu uso um player lá que é o Windows Media Classic. Ele tem um aparato que você aperta Ctrl+I e você congela um frame do filme. Então o cara vai entrar no carro e vai sair, você congela em 3 pontos. Tem uma narrativa aqui, tem outra narrativa aqui, então tem um arsenal de frames, de pessoas tomando café, pessoas deitando na cama, pessoas não sei o quê.
E aí eu crio uma história e tenho já tudo meio que segmentado ali para poder criar. E nisso, agora eu consigo, não só isso, como o Google Street View, para poder criar cenário e perspectiva de aba 4. Eu consigo encarar essa daí. Aí comecei esse quadrinho aqui, que era o seguinte, uma parte dele foi publicada pelo Rafael Coutinho lá no Nebula, que é o Deus é o Jiraiya. É só uma parte dele. Então, é uma narrativa que é o seguinte, deve ter um nome para isso, me diga a vocês, que são os críticos. É a mesma técnica do dogma de arte? É a mesma técnica? Então, o começo, a parte não, aqui foi todo Nanquim. Essa parte que eu finalizei para eles foi Nanquim. Uhum. Mas eu fiz digital. E é uma coisa assim, tem um gato, tem a menina dando leite pro gato, ela jogando o gato lá da janela e tem um cara passando embaixo, vendo aquela cena. O cara continua, entra num bar, ele entra no bar ali com a mochila, mas já tem os dois personagens conversando no bar. A história segue com os dois personagens do bar, que saem do bar, vão para um estacionamento e saem fora, e depois esses dois caras viram aquelas duas carinhas ali que estão dentro de uma loja de taxidermia, e tem uns animais e tal, os caras estão lá em cima e tem isso aqui. Faltou uma página aqui a mais, que era um cara questionando um jabuti. Não vou levar esse jabuti em parada porque é o animal mais feio que tem nessa loja. E você do jabuti, aí? Então, já tava lá. Eu pulei essa parte, aí veio pro jornal ali, num carro do cara, javarei de estimação, estraçalha, menina e tal. E o cara tá preso num tráfego e vai. Tem uma mulher gigante na Marginal Tietê. Na Marginal Tietê, você vê que tem uma roda gigante, é uma página dupla, tem uma roda gigante, então a narrativa vai para a roda gigante, ou seja, é uma narrativa meio que batata quente, tá aqui com você, vai pro outro, é contraponto, né? vai saindo. São digressões. Não, é contraponto, vai passando de um pro outro. De um pro outro. Aí nisso acontecia o seguinte, eu vou passando aqui, se quiser, você pode só tac. E aí assim, dentro dessa narrativa, alguns personagens seriam recorrentes, voltariam e tal. Uhum. Só que é uma narrativa, um tipo de narrativa dificílima de se tratar. Tem aquele quadrinho, o sistema do Peter Cooper que segue esse negócio, e eu não lembro de outro quadrinho que seguisse esse tipo de narrativa. Eu não sei o nome que se dá a isso. Mas enfim, eu achei legal, eu vou trabalhar nisso. Mas são 1000 possibilidades. Aí eu, não dá, vai se ferrar isso aqui, cancelei esse projeto. Isso não sai mais? Não sei, talvez um dia, quem sabe, mas acho que não, acho que não vai. Negociação mesmo. Acho que não vai sair. Aí dali veio pra cá, veio pra essa outra aqui, ó. Haiga é assim, o título, né? Haiga, Existe o Haikai, que são aqueles, as 3 frases do poema, e tem o Haiga, que na verdade seria um Haikai, mas visual. Então, é um poema sobre a chuva, mas o texto chuva faz às vezes de uma chuva, falando do guarda-cria, a palavra cria o guarda-chuva em si. É um poema visual em si. Isso aqui é quadrinho pra caralho, né? Então é isso que eu vou fazer. A ideia seria essa. Então eu peguei esses negócios que eu fiz lá antes e joguei para essa outra aqui, que na verdade seriam essas cenas, mas um pouco mais isoladas, sem essa questão do ping-pong lá narrativo. E aí, como eu tinha gostado da Daisy, da voz da Daisy no Lobisomem Sem Barba, foi uma das vozes mais atuantes ali, eu me afeiçoei, ela ficou falando, não, faz o meu. Então, nesse aqui, assim, eram cenas, seria um quadrinho de contos surreais, vamos dizer assim, mas nesses tinha a Daisy escrevendo aquela primeira parte do lobisomem, aqueles monólogos, ela na casa dela escrevendo, então sempre voltava para ela. Então eram cenas dispersas, e voltava, mas que sempre voltava para ela. Só que aí também eu
eu acho Ela que... cortou o cabelo, né? Ela colocou o cabelo no Bulldogma depois. Ela cortou o cabelo com o Bulldog. Então, ela nem tinha mancha nem nada. Isso aqui é um esboço meu. Na verdade, essas imagens que eu tô mostrando aqui são esboços, né? Não é, eu faço esboço... Algumas dessas cenas você reaproveitou de outra forma Reaproveitei, no Bulldog, reaproveitei né? uma enquadramentos. porrada, reaproveitei uma porrada. Mudei, na verdade, a página, né? Uhum, não, claro, mas eu tô falando às vezes um painel assim, Sim, eu sim, lembro sim, de sim, aparecer no Bulldog. Sim. Apareceram. E... você vê, aí tinha ela na agência, que eu não mostrei no Bulldog, né? Tinha ela na agência trabalhando lá antes de ser demitida. Ela no mercado, tudo mais. E aí assim, lembra que no começo eu falei que usava as referências do Frames e tal, mas aí teve uma coisa que foi mudou o paradigma e eu olhando aquilo lá, assim, já que eu confessei a falha, então nada mais inteligente do que buscar uma ferramenta para suprir a falha. E aí eu achei a ferramenta, e a ferramenta possui 3 siglas, cara. Quem souber aqui é GTA. Então é assim. A Daisy, na verdade, a grande revelação do dia é que a Daisy, na verdade, existe, é uma pessoa real. Vai muito bem, mal, obrigado, mas olha só. Deixa eu mostrar aqui, peraí, cara. Caramba, peraí. Bulldogma. Fotos reveladoras. Caixa alta e reveladoras, atenção. Fortes emoções. Daisy. Ela é... Daisy, Mantovani. Como Daisy. assim? Como? Meu Deus! Ele foi Meu embora, Deus! pra mim chega. Meu Deus! Manda uma pra mim aí, por favor. Oh, valeu, cara. Obrigado, velho. Desgraçado. Quer de segurança? E aí tá aí, cara. E assim, o GTA é o seguinte, é um jogo, pra quem não sabe, PlayStation 4 e tal. Não, então, aí existe um modo desse jogo que é online. Nesse online você cria a personagem que você quiser. Eu já tava jogando o GTA e tal, e aí aconteceu o seguinte, é lindo, os cenários são lindos. Você tem o cenário da cidade, o cenário do campo. Existe uma matemática que é você controla o personagem para onde quiser e controla também o campo de visão dele, seja a primeira pessoa ou em terceira. E você movimenta essa câmera para onde você quiser. Então você tem praticamente toda uma produção cinematográfica ali. Você tem a grua, você faz o traveling, você faz tudo. Você jogava um carro. Porque tem que roubar, não é? Carro? Tem que roubar. Não, é isso aí. Mas você conseguiu roubar um Fusca? Pra Daisy? Tem um Fusca, cara. Tinha um Fusca lá, tinha um Fusca. Você acha que eu não aproveitei? Tem tudo lá. Então tinha tudo lá, cara. Aí, do estágio de buscar referências do cinema, não sei o quê. Aqui tá pronto, tá dado, tá tudo dado aqui. Você jogava e você já imaginava, porra, e se acontecer isso e aquilo? E tem uns personagens que passam, que são personagens do jogo, que não são personagens, são uns dados ali. É um cara no telefone, o cara fala alguma coisa, blá 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 blá. E se você seguisse esse cara e de repente esse personagem, isso é uma outra história que dá pra criar. O personagem na verdade tivesse vida própria, entrava no cinema, depois de 1h30 saía, ia na lanchonete, pegava um táxi. Eu fiquei pirando naquela merda lá, né, do joguinho em si. Aí comecei a tirar essas fotos, compus uma personagem como ela e consegui surpresa, que ela indo lá pegar uma cervejinha lá no barzinho que tem. O cara fala, não, eu vou ter que vender o ponto, porque tá foda. Salto todo dia. Onde é que tá isso no livro? O apartamento dela tá aqui, ó, cara. Caraca, ó. Aqui, ó. Ela sai, ela entra aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Volta, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer a coisa nerd aqui, peraí. Página 79. Quinto quadro. Quem faz trabalho acadêmico quadrinho sabe que, né? Página
P79 William, em caixa alta. com N, gente. Caralho, é tudo Tá caro. lá, cara. Agora, porra, meu, ó, o apartamento dela é um apartamento do GTA lá. O prédio é o prédio do GTA, tá lá. O prédio do GTA, a entrada. É a entrada, tá lá. Você trocou o seu imaginário pelo imaginário do jogo. Você misturou. Misturei. Na verdade, assim, na verdade... Faz muito sentido. Ó, porque deve uma ter coisa... Então, referências, tem. claro. Agora, uma coisa da técnica, assim, meu, você desenhar nesse ângulo... É difícil pra caramba, cara. Meu, é muito Você complicado. conseguiu ângulos muito legais, assim, no Então, na história. meu, tava ali, eu sofri uma falha minha. Olha lá, aqui dá pra ver. Ah, é, você Ó, Caralho. já tem aqueles caras lá, pô, ela foi passar ali sem, do nada, pô, de repente esses caras falariam alguma coisa pra ela. Não, o que vai ser? Então deixa eu encaixar, olha lá o carro. Tem um carro ali, esse carro é logo no começo, é um quase que vai atropelar ela. Uhum, tô ligado. Aí eu busquei um carro dentro do GTA inteiro que fosse parecido com o carro do A Morte Pede Carona. Porque o personagem é o do cara da Morte Pede Carona, o que se fode lá, não o assassino. Aí eu busquei e tal, criei toda uma relação aí. Ela entrando no pub, no barzinho quando ela vai ver a Lana tocando. Aqui é a morte da vez, a verdadeira morte real. Meu, você pega visões aéreas. Eu usei aquela parte ali pra colocar Bulldog. Mas Eu lembro dessa porra. Alguém lá que vai dar um curso de plágio na sexta-feira chegou aí, podia estar vendo também pra plagiar, né? Meu. É isso, ó. Até o mundo Esse é o GTA do real, PS4. os caras assediam, cara. Meu, é horrível, cara. É tão real essa merda. Pô, olha lá. Gente, Olha lá, o cara assediando. Ela tava parada, o personagem tava parado ali, viu um cara. Dá um geral no Não é possível, cara. Mas ó, se você pensar esses ângulos aqui pra você escrever, cara, pra você desenhar. Claro, e aqui você já tem a... Só que ó, o uso da referência, então você muda, ela tava saindo do banho, tá se enrolando na toalha ali, infelizmente cortou a... Aqui tem uma tarja preta que ela é cola, mais mas tudo bem. musculosona, assim. É, ó, a cama, a cena da cama e tal. Então assim, o Dogma, na verdade, É GTA. ó, lembra essa parte? É GTA. Em vez de vocês comprarem isso aqui, joguem. Jogue, pode jogar que funciona. Olha lá, olha o que acontece lá com o ex-marido dela. Tá aqui, cara, tudo aqui, ó. Tem uma cena que ela imagina o ex-marido, não sei. Que ela tira do bolso, o cara é um escroto com ela faz o cara enfiar o carro lá na cena da epilepsia, ela lá no apartamento dela. Então assim, por quê? Por que o uso disso? Por que essas referências todas e tal? Na verdade, pra mim, eu não sei vocês, me digam vocês, mas pra mim, o Dogma é sobre o que é realidade ou o que é agir naturalmente. Aí dentro disso, você tem todas as pontuações, tanto que uma das que eu acho mais simbólicas para isso é ela dizer que quando eu deixei de ser outra pessoa para ser eu mesma, todos os meus relacionamentos acabaram. Né? Então a questão de aonde está o real aí, onde é o que é natural para limite ser da em doação si. social. Então, acho que tudo ali remete a isso, de certo modo. Isso, aquele vídeo do YouTube que ela está vendo no começo, de um velho, talvez um velho linguista, estuda linguista. Como é que é? Um linguista em si. Um linguista. E ele fala, meu, uma coisa de fake news, não sei o quê, você tem que rever o que é real nisso tudo. Ele termina com uma frase em italiano que diz todo mundo uma piada, né? Tem isso e tem uma preocupação também. Nisso, ela está escrevendo o livro, está escrevendo o gibi, com a ideia de honestidade no texto, né? Até você citou o Berliac a um dado momento, sim, né? Sim. A questão de fazer, já fazer um tamanho correto para reduzir a intermediação entre o leitor e a obra, né? Então todo esse problema com a honestidade do que está sendo dito. Sim, então. Aqui, né? Esse foi um ponto da honestidade em si. Ela mesma diz, dá a letra ali, em relação a quando ela fala que
o quadrinho dela é um reality show. Agora imagine um reality show onde você tem as ações dela e você tem, na verdade, também o que se passa na cabeça dela. Então, o Bulldogma eu vejo dessa forma, vocês me digam aqui. Agora, eu vejo assim, são 3 narrativas. Uma é o dia a dia dela, ela como diretora de arte, perdeu o emprego, recém-saída de um relacionamento, tem que se ver as voltas de pagar as contas, porque ela está no apartamento novo, então ela volta pro editorial e freelance em si, publicitário e tal, para fazer embalagem, não sei o que e tal. Então tem essa narrativa. E tem uma outra narrativa que se divide em 2, que é ou é parte do primeiro quadrinho que ela está fazendo, ou são alucinações, digressões dela. Né? Eu deixo alguns pontos para dizer o que é um, o que não é o outro. Tem cenas onde a cena acabou de transcorrer e ela aparece na mão dela comentando com um cara. Esse cara, na verdade, eu chamei ele pra vir, pra cá ele não pôde vir, é um amigo meu, que até aquela cena Adriano, eu tinha... Adriano, né? eu tinha debatido com ele e tal. Não, E depois vocês voltam a a discutir isso. mesma conversa depois eu congelei e joguei pro quadrinho. Porque tinha essa coisa da honestidade, ser o honesto ali. Tem esse ponto e tem um outro ponto que é... o pessoal me criticou. Tem uma coisa assim, da narrativa, de dispositivo narrativo. Eu não vou saber pronunciar, mas é MacGuffin. É, MacGuffin, eu tava falando isso. Né, tem esse negócio. MacGuffin é assim, é um elemento que perpassa a narrativa para meio que te criar uma ideia de a coisa tá continuando e tá indo para algum lugar. Foi inventado... Arca da Aliança... A maleta do Pulp Fiction. Então, a maleta do Pulp Fiction é um Quem clássico. inventou foi Hitchcock, até o termo, né? Sim, E não também não é que só era para desviar, né? desviar um pouco. São vários desvios. Sim. Aí um desses é a infiltração no teto. Tem uma infiltração, ela comprou um apartamento, tem uma infiltração lá. E a infiltração vai crescendo, até que ela tem que chamar Na época eu não conhecia muito bem o Rafael Coutinho, mas o Rafael Coutinho indica um tio dele, não, ele é pedreiro, ele cuida aí e tal. O cara vai lá. Rafael Coutinho, né? Ele mesmo, né? É ele mesmo, tá na festinha da dele. Aí vai esses caras lá, o tio do Rafael Coutinho. E o cara desiste de mexer lá porque ele cavucou lá o teto para ver se tinha uma infiltração do encanamento, mas ele cavou e ele chegou em lugar nenhum, não. Já era para tá na sala de estar do apartamento de cima, não é possível, não, aqui tá errado, isso aqui não é pra gente, sai fora. E aí na história ela passa depois disso 200 e tantos dias cavando lá dentro de um túnel, não sei o que. Aí o pessoal me criticou, porra, e aí, porra, aquele túnel vai pra onde, não sei o que. Mas ela assim que sai do túnel, ela mesma diz, né? Ela mesma fala, tem até a página aqui em algum lugar. Bem, ela fala o seguinte, ela saiu do túnel lá, ela liga a televisão e tem lá uma santa jorrando lágrimas de sangue. Aí ela conversa com o cachorro, poxa, o pessoal acredita em cada coisa. Você quer ver o Snoopy? Eu acho que o Snoopy é melhor do que dentro dessa bobagem que está acontecendo. Então é meio que auto-irônico ali. Você tem toda essa questão, né, de até onde, até que ponto é... Será que ela não viu? Na verdade tinha uma infiltração, cuidou-se da infiltração, resolveu, mas eu preciso contar isso? Ou eu posso exponenciar isso e levar para outro lugar? Por exemplo, o cara lá do prédio, que tem umas pústulas aqui, ela viu o cara uma vez. Eu não posso criar uma narrativa em cima disso? Ela como autora, ela está escrevendo o primeiro quadrinho dela, seria como se fosse um reality show, vamos dizer, entre aspas. Então ela imagina que aquele cara vai chegar na casa dele, vai cauterizar as pústulas lá, e o cara mora numa floresta amazônica dentro do apartamento, que vai para outros lugares em si. Então, esse limite eu deixei, não deixei claro na narrativa. Isso é uma coisa meio do jogo também, né? Às vezes você pode seguir um caminho diferente e dar em outra história, né? Também, né? Eu acho Sim, que claro.
engraçado que é uma lógica, assim, essas várias lógicas que surgem justamente por essas gerações que jogam videogame também. Você vai abrindo vários caminhos diferentes e às vezes vai chegar no chefão, dar um tilt. Claro, de sei lá, repente ver da um- sua- Tem que jogar de E novo não pra precisa, percorrer um né? caminho que você não tinha Não, percorrido E antes. de acordo com as suas atuações, o final é diferente, muda tudo. Eu tava pensando aqui que tem um procedimento que me lembra, claro, guardar todas as proporções. Eu não acho que são trabalhos que tenham tanto a ver, assim. Mas tem uma coisa que o David Lynch faz, que é, assim, no Mulholland Drive é muito claro. A garota vê um personagem passando atrás, assim, numa festa, um cara vestido de cowboy. No sonho dela, isso se torna mega importante, Isso assim, no se desenvolvimento da chama- história. São Sim. dois procedimentos do sonho na psicanálise, né? Que é o deslocamento, uma coisa que é, por exemplo, o buraco na parede de repente vira uma coisa gigantesca, né? A infiltração, isso é a condensação, eu acho, que se chama, e outra deslocamento. Um personagem que é pequeno, no sonho aparece grande, enfim, eu não sei explicar isso, mas são esses dois termos que ele usa muito e você também usa aqui. Me parece que tem isso, sabe? Inclusive, eu achei o Marcelo Salete aqui. Sim, eu E tinha tomado uma tem cerveja o- com ele. O Rafa Coutinho tá aqui. Você foi vestido de Daisy? É uma Conversando com o festa. Salete. Tem uma, Fui, cara, ele prova pra uma mim. festa aqui que tem o Olibone. Esse aqui a gente tava em dúvida de quem era. É o Se Ciber, era né? Ciber, É o se era- Ciber. É o Ciber. Então, Também todos aí, esses em caras que cima. aparecem, aí assim, todos esses caras que estão aparecendo, Daisy é o primeiro quadrinho meu publicado. Aham. E a Daisy tá fazendo o primeiro quadrinho dela. Aí voltando à história do realismo extra, não sei o quê. Se a Daisy também tá publicando, tá fazendo um quadrinho, ela tá envolvida também, conhecendo pessoas e tal. Assim como eu também conheci. Então, de repente, eu tô lá fazendo o Budogman, aí o Lielso vem e me comenta alguma coisa. Porra, Eu até aqui, tá? então, deixa eu jogar o cara aqui. Faz parte, estariam ali, essas pessoas estariam ali, figurando ali. Né? Então, um filme que eu vi, no começo fala sobre o Hera e tal, eu tinha acabado de assistir. O Alden, eu tinha lido. Meu, A gente até conversou sobre o Alden na época. então, na época, casa. E o Alden é um texto naturalista ali, né, de certa modo. Então, casa também com não foi elementos gratuitos jogados assim, não. O livro, se estiver lendo, eu vou colocar. Tinha a ver com a história em si, era cabível o negócio. O que eu acho é interessante que você parece homenagear esse universo do quadrinho brasileiro, essa cena também, o fato de estar produzindo e falando sobre essa produção o tempo todo, né? Parece uma grande festa, de fato, do quadrinho nacional. Que daí vai Além vai explodir na expansão, que é o Flerte da Mulher Barbada, né? Em que a Daisy entrevista os quadrinistas e editores e leitores e afins, né? Pra mim, eu pensei assim, é o primeiro quadrinho dela e eu falo sobre fazer quadrinhos em si. Fazer quadrinhos, inevitavelmente, vai ser elogiar quadrinhos. Então, eu vou ter que reverenciar muita gente aqui. Por isso que eu coloquei o Berliak, todo o conceito dele e tudo mais. Todo mundo que eu conversei, que estava lançando coisas. O Wagner, uma pergunta nível nerd também. A história da Daisy no Lobisomem Sem Barba tem um destino. O Bulldogma é diferente, né? Ou aqui não mostra... Como assim? Porque lá ela é... Eu posso falar sobre o Lobisomem Sem Barba, assim, dando altas informações em enredo? Ela é atacada, sequestrada, estuprada, morta e empalhada. Eu exagerei alguma coisa? Não, tem até a imagem aqui. Empalhada e a cabeça dela substituída por uma cabeça imagens. de A gente vive raposa. de imagens. É isso? Tem aqui, cara, vamos voltar. Aqui. Na verdade, é assim, essa coisa que você falou de multiverso aqui, sei lá, mas é como se o Lobisomem Sem Barba fosse uma realidade paralela ali ao Bulldogma. Então assim, o Lobisomem Sem Barba termina com essa imagem aqui, uma das imagens finais. Taxidermia pária de Daisy Mantovani. Pária em relação a, assim, tem um processo da taxidermia que é você pegar asas de morcego e jogar num corpo de macaco. Isso aqui. Né? E você faz Montar uma criatura. você monta uma criatura. A Daisy sobrou isso daí, sobrou esse negócio. Né? Tal. Aí assim, voltando desde o princípio, a construção do Bulldogma,
fiz tudo aquele primeiro passo, o segundo passo, da batata quente, blá, 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 blá. Aí beleza, não, eu vou fazer, eu joguei o GTA, caralho. Eu consigo fazer uma narrativa longa aqui, né? Consigo, dá pra fazer fácil. Agora, o que eu tenho? Eu tenho alguns monólogos da Daisy Mantovani. Só. Mas eu pensei, poxa, eu tinha uma imagem que eu queria representar de alguma forma. Podia ser uma pintura. Que era... Aí eu vou dar um spoiler, acho que todo mundo aqui já leu. Que é a raposa saindo da boca dela. Acho que é até mais impactante do que... Sim. Jogar a cabeça ali. Eu acho que... E por que da boca e não do ventre? Porque a boca é a linguagem. Então a gente está falando sobre linguagem, sobre construção de significados e narrativas e tal. Então tem que sair da boca isso. Né? E detonar a cabeça em si. Então eu tinha essa imagem para fazer. E tinha esses monólogos lá. Então o que eu fiz foi começar a preencher. Tem um monólogo, tá fechado. O que aconteceria depois disso? Então vamos indo, até chegar, casar no ponto de onde tinha um próximo, até chegar nessa imagem final. Né? Então a construção, na verdade, foi essa. A grosso modo. Não, eu fico pensando, você está falando do MacGuffin até. A gente fez um clube de leitura aqui na Ugra que falou do Bulldogma. E aí teve uma interpretação que eu acho maravilhosa, que ele falou que ele tinha... Mateus, o nome da pessoa, ele falou assim que a impressão dele é que ele estava vendo um filme desses dos irmãos Coen, que vivem da falsa expectativa. Que o tempo todo você acha que vai acontecer alguma coisa, que dá aquele falso MacGuffin de tipo... É o MacGuffin utilizado nesse sentido que você falou, né, Maria? De apontar para uma coisa que não vai dar em nada, né? E falou, cara, esse buraco não é nada. Todas essas coisas, ou então estão implícitas a ela, né? São coisas que às vezes parece distração e a trama principal é ela. Enfim, é só uma interpretação que eu acho muito interessante. Sim. Não, é legal. Porque o Fargo, por exemplo, esses filmes dos Coen, eles vivem muito disso, né? Dos irmãos Coen, de dar uma deixa, que criar uma falsa expectativa de que vai dar algo ruim, vai dar algo... Não. Vida que segue, cara, não tem nada demais, né? Enfim, eu acho que o Bulldogma vive sim muito dessa falsa expectativa, né? De dar sinais que, cara, você tá olhando pro lugar errado, não é pra cá. Enfim, e isso vem muito de videogame também, né? Sim. De você ter a pista lá e você, pelo menos videogames de jogos de hoje em dia, assim, de você poder seguir o seu caminho, né? De aquela coisa que tá brilhando ali não é o caminho que você precisa seguir. Enfim. Sim. Então, tem duas coisas na construção também do Bulldogma. Uma é o que eu peguei do Lobisomem, do que eu usei lá. Com sucesso ou não cabe a mim dizer, mas assim, pra mim tem uma coisa, na falta de uma palavra melhor, tem uma coisa que é meio ressonante ali, em relação às imagens que são evocadas, que é... Cada conto daquele pequeno conto tem algum adjetivo relacionado a pelo. Tudo se relaciona a pelo. E é como se esse animal, esse lobisomem Simbaba, fosse construído pela rebarba. Né? Eu achei isso interessante, achei legal. E aí pensei, como usar essa fórmula pro Bulldogma? O que usar? Aí foi quando eu peguei o que é exatamente a primeira página do Bulldogma sobre o lance dos apartamentos e tal. E aí foi um anúncio real mesmo, tinha um cara lá... É esse anúncio exatamente? Exatamente esse, R. Zering, R. sei lá o que. Eu morava lá na Casa Verde e ia juntar as escovas com aquela moça ali, que tá aqui retratada, aí o realismo tá aqui retratada aqui, falando, se liga aí pra Daisy. E aí eu fui atrás de imóveis pra comprar e tal. E numa dessas eu pesquei essa venda de imóvel, um anúncio lá que foi super comentado, pela criatividade do cara. O cara falou que, não, eu tô vendendo o apartamento porque eu cansei de ser abduzido, o bairro é rico em silício e tal. E aquela porra lá do comecinho do Bulldogma é um anúncio real, só que poucos jornalistas se deu o trabalho de ligar lá pro cara. E perguntar qual é. E então, depois de muito pesquisar, eu achei um lá que ligou e atendi uma senhora e ela falou, mas esse é um idiota, desgraçado que se apropriou do meu anúncio pra falar essa merda toda. E tal. Aí eu fiquei com essa coisa do, porra,
É isso. O elemento agora, então, dessa vez, o bonde da vez vai ser o alienígena, não vai ser mais o lobisomem. É o alienígena, mas eu vou tratar do mesmo modo. Se aqui no lobisomem lá eu coloquei todo o adjetivo relacionado a felpudo, a pelo em si, lá eu vou colocar como referência. Então, um pôster, um bonequinho, uma fala, o cara que sequestrou o outro, pá. Então, o ficção científica caiu nesse ponto. Né, de trabalhar isso dessa forma. Só que, claro, no final ali, para mim, é claro que é uma abdução alienígena. Não sei vocês, mas para mim... Cara, eu quero acreditar. Eu também quero acreditar. Vamos lá. Páginas. Para mim, eu defendo o Sci-Fi aqui. Eu defendo, não é possível. Peraí, caramba, passou demais. Mulder concorda com nós também. Tem que concordar, cara. Aqui, ó. Aqui. Nítido. Ó, não, tá claro, cara. Aqui, o cara saiu com o carro lá, tá na avenida, tá, beleza. Ele veio com o carro à noite e ele olha pra cima, é uma luz que vem de cima. E ele se assusta com aquela luz toma todo o carro. Uma luz brilhante no meio da noite profunda. Entendeu? Que luz que vem de cima, assim, e assusta esse nível pra mim. É claro que é. Star Wars ali chegou lá. Né? Tem arquivo X. Eu acho que tem, eu me lembro. É muito arquivo X. Pegou o frame do arquivo X pra cá? Pegou o frame do arquivo X. Tem o bonequinho da... Ah, Não, mas esse aqui é muito... Não, mas o frame não. Porque eu me Nem lembro- tudo é me lembro- frame também, pô. me lembro- Não, se ferrar, também nem tudo é frame, não. Não, Pera aí. Não. Estou usando Tudo, essas palavras pô. contra você. Só passou por Eu cima, prometi né? que ele faria Ah. isso. Sim, é verdade. Calma. Também não é assim. Também não é tudo tão pornográfico assim. Né? Tá, Wagner, quem que desenhou isso? Fala a verdade agora. Eu tenho uma A curiosidade. verdade está lá fora. Eu não sei se seria spoiler, mas você falou que do lobisomem tem a questão do pelo, no Bulldogma tem os alienígenas. Você pode falar o que é esse elemento? Ou tem um elemento no cuco? Então, cara. Deixa eu falar o nome completo do Cuco pra ficar bem Então, claro. o Maestro Cuco e a Lenda. Eu acho que Cuco não. entre os íntimos. É O Cuco, assim. Vamos lá pro Cuco. O Cuco já é outra pegada, assim. A construção de história. Eu não tenho muito formulazinha, nem porra nenhuma disso, então. Acho que todo caminho é certo, todo caminho é válido. Tem gente que faz todo um esqueleto estrutural e daí segue. Eu tenho um arquivo lá no computador, lá, uma pasta com ideias para livros em si. Então, às vezes a ideia vem de um título. Tem um livro infantil que eu estou para fazer, é O Elefante Magro. Eu só pensei no título, O Elefante Magro. Que diabo que é o elefante magro? Aí me vem as imagens. Então você vê uma imagem dos elefantes na savana africana e entre eles um cara vestido de elefante magro. E de repente esse cara é sequestrado e ele sofre o bullying todo, não só pelos elefantes, mas por todos os outros. E o elefante rosa ainda. Então, um título gera... Aí vai gerando a problemática de você criar a história. Eu vou fazer isso daí. E às vezes é um comentário com alguém, às vezes é uma imagem, como essa do final do Bulldogma. Não tem não, é assim que se faz, pelo menos para mim não é. Cada um é um processo diferente. Do Cuco não tem esse negócio do que aconteceu pro lobisomem, aconteceu pro Bulldogma, dessa ressonância em si. Para mim não rolou, isso não tem. E a construção dela é meio que totalmente a parte de tudo, cara. Vamos voltar. Tem já essa tentativa de ser uma história mais linear e sem esses mecanismos. Sim. Você não quer enganar. É mais comercial. Eu quis fazer uma história mais comercial. Só que dentro do comercial, até a capa é meio Disney, né? O desenho é mais infantil, infantilizado. Mas existe uma engine do mal ali, vamos dizer assim. Existe uma coisa que subverte dentro do caráter do personagem. E aí cabe ao leitor
ler, sei lá, é como eu falei lá da coisa da leitura, você tem vários tipos de leituras e camadas em si. Talvez uma segunda leitura, uma segunda camada, o cara pesque ou não, mas mesmo que seja numa primeira, talvez no subliminar alguma coisa funcione. Eu gosto dessa questão, desse processo. É difícil pensar esse processo, saber qual o mecanismo dispara isso. Uma coisa que eu estava lembrando para poder sacar aqui e falar em relação a esse processo é acho que o último quadrinho da Paula Puyupo. Né, pescando, eu li poucos dias vai no tempo, mas eu li o seu dos abstratos lá, você escutou mais um texto do abstrato, quadrinhos abstratos, e é isso que eu busco em si, que é o seguinte, ela fez um quadrinho, não vou saber o nome agora, Ramon me corrija. Eritério, como é que é? Eu acho que é Eritério. Esqueci o nome. E assim, o quadrinho inteiro, não só imagens e texto, é muito etéreo, né? É meio que abstrato. Você começa a ler, você não sabe para onde vai aquilo, mas você lê, você vai indo, você não sabe onde vai dar aquele negócio. Até que na última página, aquilo condensa para um núcleo real, físico e descritivo, que é como se fosse uma implosão para dentro da narrativa. Aí tem um puta efeito, tem um puta baque. Eu não vou dizer o que é a frase para não dar um spoiler, mas cria um efeito do caralho ali. E não teria esse efeito se fosse todo o anterior fosse descritivo, fosse relacionado a um drama, a pessoa falando, se soubesse o que está acontecendo, perderia esse efeito. Então eu busco muito esse efeito em si. Eremitério. Então esse efeito é o que, para mim, enquanto leitor, é o que cria um dano maior. Acho que é a questão do dano. Você quer, quando você vai numa exposição, você quer ler um livro, você quer ser afetado por aquilo. Quando você não se afeta, não tem valor algum. Mais uma palavra de RPG, jogo, né? Dano, né? Você está o tempo todo fazendo a gente jogar dados com a De RPG eu não sou tanto, mas enfim. Jogando isso pro Cuco, não voltando um pouco na pergunta do Ramon, assim, logo depois do Bulldog, eu comecei a fazer uma outra história, deixa eu botar aqui, fase 1. Não tem nada a ver com isso. É assim, vai ser o meu próximo quadrinho lá, chamado Silvestre. Tanto o Bulldog como o Lobisomem são, pra mim, são difíceis de se resumir. Fazer um resumo. O que é? É difícil, é foda. Aí esse próximo não, vou fazer diferente, vai ser então. Então o próximo é Silvestre, é a história de um velho caçador, lendas antigas e uma torta. Essa é a sinopse do livro e pronto, acabou. Então dentro dessas lendas, existia a lenda do Cuco. Tem várias lendas que ele evoca durante a passagem dele, e uma delas é a lenda do Cuco. Aí eu gostei tanto dessa porcaria dessa lenda do Cuco que dá pra tirar daqui e criar uma coisa só pra ela. A lenda do Cuco é o seguinte, já existe uma lenda do Cuco, que é assim, a lenda fala o seguinte, o Cuco, uma bruxa malvada, saía pra floresta pra caçar os animais, para suas poções mágicas, e o Cuco alertava quando ela chegava na floresta e tal. Aí ela perdia a caça, até um dia que ela conseguiu pegar o Cuco e aprisionar numa parede. Só que o Cuco conseguiu quebrar a parede, e assim, quando ela saía da casa para ir atrás dos ingredientes, o Cuco alertava. Pronto, acabou. Essa é a lenda que já existe do Cuco. Só que aí, assim, eu tenho uma net lá em casa e não tem nada pra ver, tem porra nenhuma, aí você põe lá no National Geographic, que é de onde saiu o nome da editora. Vai comentar agora, né? Você fica vendo lá os animais. Deixa eu ver essa selvageria aí. Mas é tudo muito humano, de certo modo, são dramas. Os documentaristas criam todo um mise-en-scène humano ali em relação e, é aquilo. Esses dias eu peguei com a minha esposa lá
era um leão que ele tinha 2 famílias. E tudo bem, aí ele saiu fora, o leão saiu É fora. um bom título para um novo livro. É, O Leão pode ser, pode ser. Aí ele saiu fora e tal, aí os filhotinhos da família primeira, principal, cresceram um pouco, ficaram adolescentes, não, vamos sair fora aí, vamos ver o que é, né, tal. Aí eles vão lá e vem o pai com uma outra família toda já gerada aí. Como assim? Aí o leão olha lá de longe, não fala nada. Eu não depositei a pensão, mas eu gosto de você. Mas olha assim, dá uma piscadinha, aí os 2 leãozinhos lá, os adolescentes saem fora e, aí um passa mal, vomita, de nervoso. Aí ele volta, esse Eu leão... estava apaixonada pela minha irmã e não sabia. Eles voltam, esses leões voltam pra família, aí depois de uma semana volta, né? Não, fudeu, né? Os caras me viram lá, vou ter que voltar a prestar conta. Aí ele volta pra família original, o leão lá, aí chega lá, aí as fêmeas já tinham caçado um viado lá, e... o cervo. A mesa tava posta. Tava posta. E aí ele fala pro Era Natal. 2 filhos bastardos lá, que não é da família dessa primeira. Não, chega aí, vem aí, come aí. Pode comer aqui, tamo em casa. Mas as leoas, não, porra, quem são esses intrusos? Quem é essa molecada aí? Filho da outra? Não, filho da outra aqui não. Aí as 3 começam, não, aqui não pode. Aí vão pra cima dos filhotes, aí o pai tem que interceder, não, calma. National Geographic. National Geographic. Aí o pai intercede, Parece e os que leões começou, voltam, comeram um pouquinho só e... Eu fico vendo, porra, caralho. Né? Pô, que drama, né, cara? Aí beleza, aí eu vi do Cuco. Dramas felinos. Aí eu vi o do Cuco. Aí o do Cuco é assim. O Cuco é um pássaro desgraçado. Ele, diferente do João de Barro, o João de Barro é uma árvore fiel até o resto da vida. Até que ele perceba que a fêmea traiu ele, e aí ele prende a fêmea na casa do Cuco pra morrer de fome. E enfim, é trágico. Ele prende na casa do Cuco. Do João de Barro. Na própria casa do João de Barro. Tá. Ok. Aí o Cuco, diferente do João de Barro, do fiel, é o mais infiel de todos. Ele não segue, nem a fêmea, nem o macho tem essa questão em si. E um outro ponto é que a fêmea também não cuida do filho. Ela vê um ninho onde... Isso tá até no Cuco lá, o personagem fala logo de começo. A fêmea vê lá um ninho onde tem uns ovos parecidos com o dela. Ela tira um fora, põe um dela no lugar para a fêmea que voltar. A outra, geralmente é um pardal, não sinta a diferença e cuide da ninhada inteira, dos ovos, choque os ovos todos. Aí tudo bem, ela sai fora, bota o ovo lá e tal. Só que aí nasce, geralmente, o filhote do Cuco. É o primeiro a nascer. E assim que ele nasce, ele quer exclusividade. Ele tira então, derruba todos os outros ovos para fora do ninho. Ele mata os irmãozinhos dele lá, para ele ter atenção única e exclusiva. E ele cresce a um ritmo tão exacerbado que em poucas semanas ele é o dobro também dos pais. Aí os pais têm que se matar os dois lá para poder alimentar o filho. E quando ele tá bem, não tem leão. A revoar, tchau, não deixa nenhuma cartinha de recomendação, de obrigado, de porra nenhuma. Ou seja, é uma ave desgraçada. Então como é que pode uma ave dessa tá dentro daquela lenda de avisar os animais, que não sei o que. Não, maneiríssima, né? Uma ave filha da puta. Né? Então, não, essa lenda tá errada. Aí eu comecei a escrever a lenda. Não, aí eu escrevi uma verdade por trás da lenda. Aí eu joguei essa verdade na lenda do Silvestre, do caçador. Mas, porra, ela tem toda uma mitologia dela, então peraí, dá pra tirar e transformar num livro infantil. Que foi isso daqui. Isso aqui é esboço, né? É um livro infantil, tal, 32 páginas. Tudo digital, essas artes? Porque eu ia fazer manual, ia ser nanquim. Mas aqui é só o aqui é só estudo. digital, é só o esboço. Papapá. Né? Então eram umas 32 páginas aí do Cuco, tal, nessa pegada. Só que, não, dá pra investir um pouco mais, dá pra... E mais? Tem mais coisa aí. É uma lenda, mas quem tá contando essa lenda?
Quem vai contar? Cuco, lembrando, é aquele que sai do relógio, cuco, a cada 1 hora ele cuco, cuco. Então o tempo é um ponto importante. Tem uma questão tempo aí para essa lenda. Então, de repente, é um neto que vai visitar o avô. Tá falando de Tem um tempo, né? Passagem, pau. Família diferente do cuco. Família, quem fode e blá blá blá. famílias, né? Quem fode o quem não fode quem. Então, aí eu fiz uma outra. Eu aumentei as páginas e vim para essa outra aqui. Aí aqui eu já ia fazer toda como pintura a óleo. Caralho. Aqui é esboço, na verdade, é digital. Mas ia ser pintura a óleo. E aí de 32 foi para 40 e poucos. Então o cara é encucado, ó. Encucado. Boa, hein? Eu não usei isso no quadrinho, mas tudo bem. Porra, perdeu. Mas ó. Tem algum. O texto também sofreu umas mudanças, mas depois eu vou voltar numa página que tem o mesmo texto, é a mesma cena e a mudança Eu já vi na todos os quarta outros. capa tem um texto que é igual. É, igual. Ficou no quadrinho. Mas ó, é meio ilustrado, meio quadrinho em si. Começou a aparecer o quadrinho. Não, dá pra também criar um. Né? Pra criar um tempo melhor e tal. Né? Não, legal. Aí ele voltando, esse cara voltando pra... O avô morava numa chácara e contava essa história, e tinha essa história. Mas aí por quê? Que história é essa? Da onde que ia? Da onde que vai? O que aconteceu? Aí eu criei uma outra lenda a parte disso. A lenda que eu criei em relação a isso, da filha da putagem, do cuco em si. Então a lenda é o seguinte: um músico vienense fudido, estava indo para representar a sua ópera-prima máxima, ou a sua música, a sua sinfonia, que seja, no teatro lá e tal, e no caminho rolou um acidente e ele teve que ir a pé, e no caminho ele começa a ouvir uma música lá, que é a música mais sublime do mundo, a música mais perfeita do mundo. Mas que música que é essa? Quem é o autor dessa música? Ele descobre que é o Cuco, e ele já sabia do Cuco, ele sabia dessa questão do National Geographic. Já existia National Geographic em Viena em 1600 lá e tal. Não é possível que uma ave dessa, nefasta dessa forma, possa criar algo tão sublime. Uma das frases do avô do menino é que não importa, o caráter não tem nada a ver com o talento. O cara pode ser um filho da puta máximo, mas produzir algo sublime. E não falta exemplos no mundo não real. falta exemplos no mundo real. E então eu fiquei com isso. E aí assim, esse cara ouve essa música e ele amaldiçoa por ser uma ave maldita, e a ave maldita amaldiçoa de volta. E alguém ouviu isso, e então vamos trabalhar em relação a isso. E acontece a maldição, que eu não vou dizer o que é, aonde vai, para não dar spoiler em si. Só que assim, eu criei um problema, a cada resolução, 10 problemas, 10... Como é que é a frase? A cada solução, 10 problemas nascem. Uhum. Né? Então é isso. Aí a coisa foi criando corpo. Então, de uma história que era infantil lá, de 32, que era na verdade um conto, era uma página num conto, do Silvestre, virou um infantil de 32, virou um quadrinho de 40 e poucas, aí virou um de 160 e depois foi para 180, 200, parou em 208 agora. Você teve que desistir em algum momento, Aí é que tá, cara, tem uma coisa que eu tenho pra mim como lição, assim, em relação a onde está o valor de uma história. Pra mim tá, aí volta aquela coisa da honestidade ali. Pra mim tá naquilo. Pode ser uma space opera, pode ser uma fantasia, o diabo que for. Mas você apresenta uma história para um leitor, você apresenta um mundo, seja o mundo, se é real ou não, tanto faz. Você apresenta os personagens. Você começa a entender os personagens e a maquinação daquele mundo, começa a entender a lógica de tudo ali.
né, dos personagens, o que funciona, o que não funciona. Você começa a entrar na cabeça do personagem principal, saber os seus medos, suas ânsias em si, e de repente rola um desvio não proposital da história que leva para outro lugar, onde a simples justificativa desse lugar é que o autor teria que ter mais 10 páginas a mais para fazer, ou mais tantos minutos no filme para resolver isso. Isso aí pra mim me frustra pra caralho. Não me bate em si. Né? Do que você tá temendo do quê? Por isso que o Dogma tem 300 e cacetada. Por isso que eu permiti criar mais de 42 para né? Porque a história pediu isso. Então é uma coisa de respeitar o veículo que você está trabalhando. Aí volta uma questão da pintura em si. Para pintura, para mim, uma coisa que eu geralmente falo é que assim, a pintura acontece quando, de certo modo, você desiste dela. Ou melhor dizendo, eu trabalho com esboço, geralmente, parto de uma ideia inicial. Eu vou tentando executar essa ideia inicial, tal, crio um esboço, Photoshop, sei lá o que, e sigo aquilo. Só que chega um ponto que a pintura não flui, fica tacanho, fica tudo duro, tudo... não tá me resolvendo. Aí eu me irrito e mando se fuder toda essa merda. Taco tinta, porque a pintura quer tinta, quer isso, quer movimento, quer uma vida ali. E aí a pintura começa a acontecer. Começa a surgir. Aí você começa a entrar em algum outro lugar ali. Então pra mim, eu peguei isso da pintura e joguei. Por isso que você falou do lobisomem e tal. Tem muito disso em si. E deixar permitir a coisa fluir. E aí, assim, voltando ao pouco, dentro disso, a gente veio para... Como já tinha estabelecido que seria quadrinho e tudo mais, então eu vim para cá. Aqui, minto, peraí. Ops. Essa é aquela primeira versão. O texto ali é o mesmo. Ó. Depois que a gente passa um tempo no campo, consegue identificar a fala de cada pássaro. Depois de um tempo vivendo no campo, consigo identificar as frases de cada pássaro. Faz parte do mesmo negócio. Depois de um tempo, aí já era um quadrinho, a primeira versão era mais realista e tal, mas a frase está lá, a cena está lá, a coisa está lá, e aí ela vai crescendo, vai criando um outro ponto. Aí eu mudei não, peraí, não vou fazer realista, eu vou fazer mais cartunista que eu consegui. Depois está lá, a primeira frase é a mesma. Dentro da imagem eu fui mudando, e está ali, está bem a mesma. Depois de um tempo, no quadrinho branco, que já é próximo da versão final. Então é isso, eu vou respeitando um pouco aonde vai. Agora, claro, se eu fosse uma pessoa inteligente, eu saberia de cara que era uma porra dessa aqui pra fazer e tal, mas Ou talvez você só chegou aqui difícil porque chegar. passou por tudo aquilo, né? Por tudo aquilo, não tem como calcular, cara, é difícil. Uma coisa na construção, quando eu soube que era quadrinho, que estilo eu vou fazer, né? Isso aumenta, isso... A rebarba de baixo sai, cara? Não sai, a legenda não sai, tá. Mas assim, são 3 estilos. Aqui não vai dar pra ver de baixo, que é a cara dos personagens. Aonde, cara? Ah, aqui. Aê. Ó, é uma mesma cena, mas tratada de 6 maneiras diferentes. Mas não só traço narrativamente também, né? Também. Opção do tipo de Do requadro. requadro, ou do mas não o texto requadro. o texto até de certo modo é o mesmo. Sim. Mas mesmo essa requadrinização aqui muda o impacto da página. Muda. Eu já estava garantido que seria isso daqui. Só que quando eu olhei isso aqui, porra, tá muito sistemático, tá muito... Não sei, eu posso tornar mais orgânico aqui. Mais harmônico, né? Já que tá falando da música. Aqui, junto com essa página, fica meio confusa essa parte. Mas se você pegar a página original e tal, casa mais, ela tem mais a ver com o esquema. Mas o texto ali, naquela lá, pra mim, você que foi o meu revisor... Tá mais musical, né? É. Então é isso, por isso que eu falei, não sou um bom desenhista.
Eu tento muito. Eu posso ser Esforçado. esforçado aí. Então eu vou tentando até chegar a algum ponto que me convença. Você chegou a fazer umas perguntas, assim, até no Facebook, Tô da lembrando questão do disso. olho, né? O olho do personagem, tipo, o que as pessoas achavam mais interessante, né? Que tinha esse olho parecia mais realista de alguma forma, e tinha aquele que era só um pontinho, e por aí Eu fiz ia, um. né? É que eu não coloquei aqui, mas eu coloquei, não foi uma pergunta do olho em si, mas Mas era o tipo de desenho... eu fiz o mesmo personagem em vários estilos. É. Né? Então, o que Lembra que você perguntou sobre a fonte também. É, a fonte também. A fonte tem até aqui em algum lugar. No Dogma, na verdade, eu fiz sobre isso da fonte. Né? De fonte, tem Foi no fonte. Bulldog, mano? Eu fiz os dois, mas eu gravei acho que só o da... Enfim, na verdade assim, o livro pertence ao leitor. Então coisas como fonte e coisas que o leitor que vai parar para ler, eu não vejo problema de abrir ao leitor em si a decisão, não tem problema. Claro que o julgamento final vai ser meu. Eu vou dizer o que, onde vai, mas eu não sou designer de fonte, então, devido a uma insegurança, por que não abrir para o leitor, já que é quem vai ler, que vai pagar por isso. Eu não estou pagando nada por isso. Estou perdendo dinheiro, na verdade, enquanto faço, mas porra, eu acho honesto, né? Acho honesto uma coisa dessa. Eu ia perguntar justamente sobre esse envolvimento que você põe ao leitor. Eu pensava, não estou falando que você está mentindo, mas eu pensava que era outra coisa. Eu pensava que já era uma forma de envolver as pessoas no processo para que elas já fossem não só conhecendo o livro, mas assumindo como se o livro realmente tivesse... Acaba disparando para isso, inevitavelmente. fosse parte acaba trazendo. Aí que tá, uma coisa de colocar também do Cuco. No Bulldog não rolou isso, porque eu até então não sabia esse mecanismo do alcance de... O Dogma tem a coisa da divulgação que você fez, né? Mas então, ela foi criando, foi sendo criado um monstro ali em cima disso, da divulgação e tal. Ela foi se autogerindo. Porra, dá pra, né? Então, pro Cuco, eu resolvi colocar as primeiras páginas e tudo mais, justamente por uma questão dessa, de... Se eu jogo... Aí tem uma questão... picareta, sei lá... Ou é grande sacada ou é uma grande picaretagem em si. Cada um julgue como quiser, mas... Essa coisa do leitor poder participar da obra ofere um valor. Você cria uma relação de valores ali. Sim. Você estreita, na verdade, esses valores. Então, também tinha essa questão de quando eu coloquei lá, eu tenho dúvida, mas eu sei, a decisão final vai ser minha. Não importa se o mais votado foi aquele ou não, a decisão vai ser minha final, mas só esse preâmbulo ali de poder trazer o leitor para dentro de uma decisão, por mais pífia ou insignificante que seja, Se envolve. envolve, né? Então tem essa... Existe isso. O leitor já começa a tornar o livro dele ali, É, né? dele Antes de ali. ler. Sim. Você fala, né? O livro é do leitor, né? Mas ele já começa a tomar o livro para si um pouco antes. Isso é uma coisa meio de filha da puta do autor fazer isso, né? Eu coloquei antes do PROAC e tal, não sabia se ia ganhar nem nada. Mas eu coloquei lá, fiz uma postagem extremamente apelativa. E se a comissão julgar merecedora, não sei o que, a capa é essa e não sei o que lá. Meu, coisa de desgraçada pra fazer um negócio desse, mas, vem aí, vai se fuder. Não existe moral, não existe lado púdico nisso, não existe nada. Existe a história tem que ser contada. Não importa como, não importa se vai doer, se não vai. Suas vísceras já estão saindo, não? Então, cara. Eu acho que justamente porque você trabalha tanta coisa do seu imaginário, parece que o Dogma e o seu Sem Barba é como se a gente entrasse na sua cabeça do John Malkovich, sabe? É um pouco assim, não precisava a gente estar aqui esviscerando para tentar percorrer esses imaginários, assim, você se coloca muito ali, de certa forma, né? Eu acho isso também é da honestidade. Não é uma autobiografia, mas é uma reinvenção ali do imaginário pela Daisy, né? Eu diria que bom. são dois livros que se iluminam, assim, né? Assim, ler um traz mais compreensão sobre o outro. Você diz...
o lobisomem e o bulldogma. Uhum. E o flerte eu não sei dizer se funciona também como lançador de luz nesse Mas sentido. o flerte tem um negócio muito legal que eu acho que poucas pessoas comentam, que tem uma narrativa também no desenrolar Tem, das tem. entrevistas, né? Tem, não, então. Tem uma. Essa coisa do realismo. Tem uma pergunta que a Daisy faz, a Daisy é a personagem do Bulldogma, entrevistando personagens reais. Lielson, Ramon, falta a Maria Clara. Tá em débito, ela tá com muito freela pra fazer. Né? Mas assim, tem uma pergunta lá, as perguntas são as mesmas. Mas há uma pergunta que é a mais. Acho que é a mais tola de todas. É mais boba. Tá. É mais boba, mas de certo modo, em relação a esse do realismo, é a mais interessante delas. Uma coisa é eu perguntar para os três aqui, defina Maria Clara, defina Lielson, defina Ramon. Uma coisa é ela perguntar através da ficção, dizendo, se você fosse um personagem de quadrinhos, masculino ou feminino, quem você seria? Sendo esse personagem, o mundo está para acabar. O que você faria exatamente agora? Essa quebra de eu ter que ser protocolar, eu tenho tô no paredão, essa quebra, ela vai para um outro lugar. E aí você acaba dando uma resposta sua ali. Acho que a resposta que eu tive, foram várias, uma diferente da outra, foram as mais sinceras em relação, se você quiser pegar um ponto psicológico, analisar talvez o entrevistado ali, do que se eu perguntasse isso, se defina quem você é. Então essa coisa da ficção, uma frase clichê, a ficção, na verdade, a biografia é muito mais ficcional e a ficção é muito mais biográfica, né? Se a gente parar para ver por esse prisma aí, né? Você consegue atingir muito mais, eu consigo atingir muito mais um lado sincero do entrevistado com uma pergunta dessa, levando para um outro ponto, um outro ficcional, um ponto fora de qualquer preocupação minha ou qualquer dever meu. E ali eu me liberto. Aí esse se liberta que é o que me interessa. Tem uma coisa... Isso é uma coisa legal do flerte, tá lá no flerte. Tem uma coisa que eu vejo uma diferença entre os trabalhos anteriores e o Cuco, que é o empilhamento de referências. Bulldogma, lobisomem, flerte, também pelas perguntas que são feitas, o empilhamento de referências. Assim, você vai jogando muita coisa pro leitor ali e as páginas são mais lentas, se você quiser dar conta daquilo. Ou você acaba passando rápido sem absorver tudo aquilo, são duas opções. Já no Cuco, que vocês não devem ter lido ainda, mas prometo não dar muitos detalhes, a história não é que ela não tem referências, tem referências sim, mas... Principalmente cultura brasileira, né? Ele é muito mais... Tem uma piscadinha de olho do Wagner para quem já leu as outras obras dele, mas assim, é mais uma piscadinha de olho do que tem o Bulldogma, por exemplo. O Bulldogma é mais carregado de referências. Isso foi uma coisa natural? Você falou, não, já usei uma caralhada de referência que quero não fazer isso? Você achou que o tom da história? Como é que... Obrigado, amor. Ou você acha que eu tô falando merda e você discorda? Então, assim, o Cuco já não tem. O Cuco me confirme você. Não tem já esse negócio de referência e tal. Tem pouca coisa. Tem um ou outro e tal. Mas assim, a questão de trabalhar referência é trabalhar afinidade. Né? Então eu trabalho nisso. Então eu vou criar uma história completamente diferente. É outra coisa fora do comum. Alguma coisa vai ter que ser comum nessa história. O que pode ser comum nessa história? Então talvez eu possa trazer referências para isso. A referência pode ajudar nessa questão de familiarização. Então eu começo a criar um cenário de familiarização ali. Pô, ela tem um pôster e tal, trabalha com ilustração, isso aqui, eu já vi aquele filme, já vi aquele negócio. Me identifico, eu não sei o que está acontecendo, mas, caralho, isso aqui. Então a questão da referência foi essa. Trazer um conforto para a leitura. Agora, um ponto que eu teria tirado do Bulldogma, e acabou saindo porque eu perguntei para a editora e fiquei meio que sem resposta ali, e a gente não soube exatamente o que, em relação a você colocar
citar um filme, citar uma música, citar tal coisa, colocar a imagem. Posso ser processado ou não, se for publicado na gringa, por exemplo. E aí, sou, não sou? Como é que é? Onde estão os direitos legais disso? Onde eu posso me prejudicar? Fiquei sem resposta, então vai ali. Aí uma ideia que eu tive, que na verdade o Lauro me passou da Mino, quando ele era da Mino, de não, você podia ter jogado tudo isso numa página à parte, fora. Eu teria jogado, mas não me veio na hora, foi todo no gargalo. Aí vai, então vai. Tá tudo no expresso ali, tudo para o último dia, para a última hora. O engraçado é que essa coisa da nota no rodapé, quando você estava lendo, você comentou, né? Bem na hora que ela liga o tocador de MP3, ele aparece o negócio embaixo, você falou... Às vezes fica redundante, né? De repetir falou, assim, né? Parece coisa da MTV. Sim, parece que tá entrando, começa o clipe da MTV, porque tá mostrando, tem aquela fichinha, às vezes, a técnica. faixa, e embaixo ainda mostra assim a música, né? Então, eu senti realmente ouvir a música. Mas é de novo uma situação do acaso gerando uma leitura que você... A parte, Mas em relação ao... comparando um pouco, acho que essas comparações vão ser inevitáveis, né? Sim. Em relação ao maestro, ao Cuco, né? Já virou o Cuco, já não é o maestro, já virou o Cuco. Ao Cuco e os trabalhos anteriores, porque ele destoa muito, né? Não só nas temáticas, mas o ritmo é muito diferente, igual a Maria falou, ele é muito mais linear, né? Sim. E isso resulta nos trabalhos maravilhosos que você faz, que são aquelas páginas de respiro entre, como se fossem fases que o personagem vai passando, né? E aí tem essas páginas duplas que eu acho maravilhosas, assim, que eu fiquei lendo e achei incríveis. Essa construção também foi muito diferente, assim? Não, foi... Não, foi. Não, eu quis fazer outra coisa, na verdade. A ideia era fazer... Eu já tinha feito esses dois, meio que... duas obras sem pé nem cabeça, vamos dizer assim. Bom, deixa eu fazer uma mais certinha aqui, ó, mais comercial. Será que eu seguro a peteca ou não? Então vamos ver. Então a intenção foi exatamente essa, fazer uma coisa mais de falar com um público mais fechadinha. amplo também, né? Quando você diz comercial, eu acho que... ampliar o diálogo ali. Diálogo mais amplo. Tanto que o desenho também mudou praticamente todo, né, cara? Comercial sempre tem que ter uma resolução, não pode deixar as coisas, né? Não pode ter ponta solta, abertas, aquela coisa. né? Então. Tem que Mas ter mesmo então assim, isso mudou. Mas mesmo assim, esse quadrinho tem algo muito parecido com os outros, que ele tem vários níveis de leitura, né? Eu acho que tem tramas ali que, por exemplo, ele tem um apelo infanto-juvenil que certos temas sobre os quais o livro fala, pessoas, não sei, jovens lendo, talvez não peguem, né? E eu não quero falar o quê, porque talvez seja spoiler. Mas, enfim, ele tem também, igual acho que o Bulldog no Lobisomem, tipo, formas de se ler isso, né? Que pode variar de pessoa para pessoa, das referências que cada um tem, né? Então, aí é uma coisa da própria pintura minha em si. A minha pintura, praticamente quase toda ela é muito mais realista. E é realista, mas com essa fantasia animal. Sim, tem uma fantasia e tal, mas... E colagens também, né? Assim, colagem, não colagem mas... propriamente, mas... E perversa. Então, aí eu pego o perverso, seguro o perverso. Ela atrai muito mais o olhar se fosse feito de maneira expressionista ou tal. Eu quero acreditar. Existe a questão técnica e a questão técnica chama atenção. Então, opa, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí a pessoa para ver aquilo lá e vê que tem algo perverso aqui. Você me chamou a atenção para isso, para essa perversidade, para essa putaria aqui. Precisei ver o cara com 2 pintos ali, que é isso? Peraí, se você parar pra ver detalhes, como? Mas o cara parou pra ver, eu chamei a atenção pra ver. Você chama, vem cá, veja isso. Então a ideia pro Cuco, na verdade, foi isso, foi trazer a imagem, trazer o olhar, atrair o olhar. Né? Então por isso que eu pensei essa capa meio a la Disney. Meio não, é meio que completamente a la Disney. O que atrai mais, o que tem mais apelo do que uma coisa meio Disney aí. É um pôster, né, de filme. Tem uma coisa, então isso atrai. Eu espero que atraia, mas pra mim enquanto leitor atrai. Só que você vai ver e tal, aí você, que legal, que fofo, que lindo, que tchuco, papapá, mas
como o Ramon falou, aí você vai chegar num ponto que, meu, Tem temas pesados, né? Da história, peraí, né? caralho, epa. Tem coisas sobre violência, Não, né? vem cá, alguém sorrindo vou dar pra mais você, detalhes. vem cá. Então agora é. O palhaço do Você mal, vai, né? é. O palhaço do mal, né? Vem cá ganhar um docinho, criança. E é uma coisa também que eu percebo, é bom parar de perceber, né? Alguém quer meter o bisturi no no Wagner também? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que quer mandar pro rapaz? Manda aí, pô. Decepcionado ali com o GTA. Acabou seu mundo, acabou. Fluiu. Vai, solta aí, senão eu vou ter que ir no banheiro, pô. Vai logo. Não, já que ninguém fala, então, sigo eu. Tem uma coisa, a Maria falou da perversidade, mas não só perversidade, mas assim, uma sexualidade muito mais forte no Lobisomem Sem Barba, que já se atenua no Bulldogma, que se atenua de novo pro... Né? É como se você fosse ampliando a faixa de restrição etária, assim, né? Fosse reduzindo essa restrição etária, assim. Isso foi algo consciente ou foi quando você viu que o trabalho estava rolando e pedia ser dessa Eu forma? acho que talvez a história não pedisse isso. Mas casa também com uma certa histeria da época também. Né? Por um lado, também a histeria cresceu em relação a isso. Do mesmo lado que a história não pedia, também a histeria do mundo em si cresceu de uma maneira enorme. Só para jogar um exemplo que já foi batido demais, todo mundo já cansou de ver isso, mas aquela coisa do Man, da performance do Wagner no Man em si. A coisa do real, do Bulldogma lá, do que ela questiona. No final, a coisa que ela mais disse, e essa frase está até no Lobisomem Sem Barba, estão todos fracassando em seus papéis. Então, assim, a gente vive uma máscara, e essa máscara, na verdade, apesar de ser uma máscara, ser falha, ela está falhando em si mesma. Então, esses dias, eu conversando com um familiar meu, muito próximo, quis entender a lógica, então ele condenou a questão do Man e tal, falou que não, é pedofilia, por isso. Não, mas como assim e tal? Não, então peraí, deixa eu entender a sua lógica. Sua lógica é essa, beleza. E se mudasse? E se então não fosse o Wagner, fosse, sei lá, uma mulher, em vez da menina fosse o menino para tocar na perna, no joelho? Ah, não, aí tudo bem. Ou seja, estão todos falhando em seus papéis. Você já assume o papel, mas nossa, é falho. Ainda assim é falho. A lógica falha. A lógica sucumbe dentro dela mesma. Então a questão do Bulldog em si, do lobisomem e até do Cuco é um pouco isso. O Cuco, na verdade, é assim, um cara que volta para revisitar a infância dele. E ele percebe que ele tinha memórias falsas, de certo modo. Não foi aquilo que ele imaginava que era. Então é isso. Até que ponto o que você vê que é real, ou até que ponto é a sua conveniência dizendo que não, isso é real porque isso me convém. Que é o que a gente vive hoje. A realidade é muito mais uma questão, um jogo de conveniências. Né? Então, todo o trabalho, na verdade, é isso. Lobisomem, Bulldogma e Cuco. E suas pinturas também. Também. Também é uma coisa de contradição. Um rosto de animal com um corpo de mulher é uma contradição. O que é? Não, o Douglas falou mais 10. Mais 10? Eu tinha uma pergunta que é bem mais uma curiosidade nerd que qualquer outra coisa. Você chegou a pensar em contratar uma atriz para ser a Daisy, aparecer em algum evento, alguma coisa, dar uma carne para a Daisy Mantovani? Não tá aqui, mas tem uma Facebook foda, aí aparecem pessoas, não, Paulo, isso aqui é sou eu, aí tem um momento, sou eu, e, porra, quando eu olhei, era, cara. Muito parecida? Cara, Laura, não vou lembrar o sobrenome, Laura
perdoe-me, Laura, mas... Mantovani. Cara, só faltava. Tem a pinta? Mas muito parecido, não tinha, mas de óculos, cabelinho curtinho. e Tinha um tal. cachorrinho. Tinha, cara, mas não era não era o bulldog francês. Era um pug. Então teria que Quase ser lá. Bulldog. Não, porque eu acho que estaria dentro desse projeto, entendeu? Você fazer uma coisa, algo performática com uma atriz sendo a então, Daisy. Vamos. Dá pra construir, né, cara? Tá em tempo. Dá pra né? levar, tá em tempo. Mas última chance pra vocês, não? Tá. Porra. Você quer mostrar mais Tô alguma coisa estripado do que você trouxe Eu aí? vou pedir assim, você pode passar o que você quiser, tem vários espaços, mas eu vou ter que ir no banheiro. Não dá. Perdoe-me. Então, Entendeu? Vamos encerrar. Falo. Muito obrigado, Wagner. Vai fazer o seu xixi.